Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à oficina de elaboração de projetos. Essa oficina foi aprovada na Lei Aldir Blanc pela cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, o link vai estar aqui no card, volta lá, assiste, depois volta para cá. Essa é a segunda parte da oficina e nós vamos falar especificamente sobre editais, ok? Vamos lá, o que são os editais no geral? São documentos oficiais e neles estão detalhados objetivos, regras, procedimentos para os interessados naquele tema, daquele edital específico. E esses editais de verba direta? São editais onde o proponente envia o projeto e, em caso de aprovação, o valor é depositado em uma conta específica, de acordo com a orientação do edital, e não há necessidade de captação de recursos, tá? Nessa oficina, então, a gente vai falar dos editais de verba direta, que são os que eu trabalho nesse momento. Editais de arte e cultura, a gente está falando da área cultural nesse caso. Então é um documento oficial onde estão as regras, os objetivos, os procedimentos para contratar, para transferência de recursos, para pagamento de prêmios, financiamento de projetos, entre outras coisas. Cada edital tem um objetivo diferente. Algumas perguntinhas importantes para você compreender quando estiver lendo o edital. Então vamos lá. Como saber, de forma simplificada, o que o edital me pede? Como definir se o edital abrange a minha área de atuação? Quais são os principais pontos que eu preciso saber no momento da inscrição? E, se o meu projeto for aprovado, quais são as regras? Então é bom ter essas perguntas em mente para começar a leitura de um edital. A resposta: leitura atenta, releitura, marcação das informações mais relevantes para cada momento seu, para o momento da elaboração, o da inscrição, o da execução e o da prestação de contas, revisão final antes de iniciar a escrita do projeto. Então você lê de novo, marca o que é mais relevante, lê de novo, depois começa a escrever seu projeto. E durante a escrita você vai voltar nesse edital quantas vezes forem necessárias para não deixar nenhuma dúvida, tá bom? Vou mostrar para vocês o edital número 19 da Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais, tá? Vou usar esse como exemplo. Então a gente tem aqui, de cara, eu tenho o número do edital, eu tenho para que ele foi publicado. Então, nesse caso, é para gravação ou finalização de single ou álbum. Então esse ou é importante. É uma coisa ou outra, de uma coisa ou outra. Gravação ou finalização de single ou álbum. Está marcado ali de amarelo, é importante, de cara você já sabe do que se trata o edital. O período de inscrições também já está ali bem no início. É bom você ter também em mente, eu tenho de tal a tal dia para fazer a minha inscrição, para se organizar na escrita e na organização dos documentos que o edital vai te pedir. Embaixo ele fala um pouco sobre quem pode participar, quem pode enviar proposta, nesse caso pessoas jurídicas, incluindo MEI, e pessoas físicas, desde que sejam residentes domiciliados em Minas Gerais. Esse é um recorte importante que vocês precisam ter em mente também. Quem pode participar? Com uma leitura atenta, logo no início do edital você já vai saber se você pode ou não participar dele. A gente tem aqui também as categorias, como eu disse, o ou é importante aqui nesse caso, gravação ou finalização de álbum musical, e aí tem lá a duração e o que você pode fazer caso o seu projeto seja aprovado. 45 minutos de duração no máximo, e eu posso fazer, por exemplo, captura dos áudios que darão origem às faixas do álbum de música. Isso é uma coisa que eu já sei que eu posso fazer se a minha proposta tiver a ver com isso. E a segunda categoria, gravação ou finalização de single. Captura dos áudios que darão origem a uma única faixa musical. Então, se a minha pretensão é gravar um single, eu posso
entrar nesse edital com uma proposta de gravação ou finalização do meu single. Aqui está dizendo que pode ser executado tanto de forma presencial quanto virtual, desde que sejam respeitadas as normas sanitárias da pandemia. Aqui nesse tópico vocês vão saber quantas propostas vão ser selecionadas e quantas em qual categoria. E mais, o valor unitário que vai ser disponibilizado para cada proposta selecionada. E aí aqui embaixo tem uma informação importante que a proposta tem que demonstrar com clareza quais itens do orçamento serão financiados com os recursos da Secretaria de Cultura, aqui no caso. Então você tem que dizer lá na proposta, lá no formulário de inscrição, quais itens do seu orçamento você vai utilizar os recursos desse edital para pagar, tá? A gente tem aqui também a vigência do edital, é importante saber. Nesse caso, ele valeria até o dia 31 de dezembro do ano passado, podendo ser prorrogado enquanto durasse o estado de calamidade pública. Cada edital tem uma duração e é importante você saber disso também. Como que se dão as inscrições? Então a gente tem aqui, por meio virtual, plataforma a ser disponibilizada entre meia-noite do dia 29 às 23h59 do dia 12. Isso também é importante, esse horário é importantíssimo. Então, antes das 0 hora do dia 29, você não consegue enviar sua inscrição. E depois das 23h59 do dia 12, você não consegue enviar sua inscrição. Você tem que se organizar para cumprir esse período de inscrições, incluindo o horário. Como que elas se dão? Então, com preenchimento dos formulários e envio de cópias digitalizadas de documentos. Nesse caso, além do formulário online, você tem que digitalizar uma série de documentos e anexar junto para enviar para análise, tá? E aí vem essa lista, normalmente vem assim, a lista do que eles vão solicitar para você, porque você envie e preenche no formulário. Aqui, nesse item, fala os impedimentos e restrições, então fala quem não pode participar desse edital. É muito importante que vocês leiam para saber se a sua situação se enquadra ou não nesses impedimentos. A gente tem os critérios de seleção e de julgamento. É bom você saber o que vai estar sendo avaliado na sua proposta. Aqui eu separei dois. Um é o histórico do proponente, então 40 pontos no máximo, dependendo do tempo de experiência que você tem naquela área. Descentralização das ações até 30 pontos. Quanto mais para o interior do estado você vai ou propõe, mais pontos você ganha na avaliação. E tem outros também, outros itens de critérios de seleção, que é muito importante que o proponente saiba o que exatamente está sendo avaliado e qual que é a pontuação disso. Os recursos, o prazo, que aqui nesse caso é de 3 dias úteis, para você entrar com algum recurso. Se você não concordar com o resultado, você tem um prazo para entrar com recurso, e aqui também te fala como você faz isso e o que tem que constar nesse recurso. Normalmente você não pode incluir documentos no recurso, documentos que você já tinha que ter enviado na inscrição. Se você se esqueceu, não adianta, no recurso não dá para enviar documentos que faltaram. O que você pode fazer é justificar por que você discorda do resultado daquele edital. Aqui a gente tem como que se dá a habilitação e a inabilitação do proponente. No caso aqui, inabilitados seriam os que não apresentassem os formulários, as informações obrigatórias e os documentos pedidos. Então, se você não preencheu direito, não colocou todas as informações e não enviou todos os documentos, inabilitado. E fala quais são os documentos obrigatórios e onde que eles têm que estar, em qual plataforma, como que você anexa, onde que você anexa. Está tudo especificado aqui também. A contratualização, como que se dá? Então você passou pela fase de aprovação, foi habilitado documentalmente, chegou a hora de contratar a sua proposta. Então nesse tópico diz para você como que se dá.
Nesse caso, é a assinatura de um termo de compromisso de emergência, que já vem como anexo do edital, para você ler os termos, entender como que ele vai ser. Tem essa publicação no Diário Oficial e diz também quando que os recursos vão ser liberados na conta específica do seu projeto. E nesse edital especificamente, como eram vários editais, né, da Lei Aldir Blanc, cada proponente podia participar em até 2 editais diferentes. Isso é uma informação importante, porque se você tem 2 ideias que você acha que são viáveis e que são legais, nesse caso você poderia inscrever em 2 editais diferentes. As vedações, isso aqui é vedação de despesa. Então, quais despesas são vedadas? Por exemplo, nesse caso, pagamento de servidor ativo da Secretaria de Cultura, despesas com taxa de administração e de gerenciamento são vedadas. Muito importante que você leia o tópico das vedações, porque lá na prestação de contas você vai ter que relatar como que você gastou esse recurso. E você não pode ter gastado com nenhum desses tópicos aqui. As sanções administrativas, caso você não cumpra as regras do edital, o que pode acontecer com você? Aqui, imediata restituição do recurso devidamente corrigido. Então, se você não cumpre as regras, você tem que devolver o dinheiro integralmente e corrigido. É importante que você saiba também quais são essas sanções, e tem outras também. Todo edital tem esse tópico. As disposições finais, que não é porque serem disposições finais que são menos importantes, tem muita informação importante dentro desse tópico. Aqui, por exemplo, fala que a Secult, no caso aqui a Secretaria de Cultura, não se responsabiliza por danos consequentes da execução do projeto, que a regularidade fiscal e trabalhista do proponente é obrigatório, o proponente é obrigado a ficar regular o tempo todo, desde a inscrição até a prestação de contas, e o proponente se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas. Tem outras também, eu separei essas 3 aqui para vocês. Os anexos, todo edital tem anexos, com modelos, enfim, com informações complementares. É importante ver os anexos, ler, salvar os anexos. Aqui nesse caso a gente tem o formulário de recurso, que eu falei lá atrás, se você quiser entrar com recurso, já tem um formulário aqui prontinho para você preencher e enviar. O termo de compromisso, que nesse caso é o contrato, que você vai assinar. O modelo de relatório de prestação de contas já está prontinho, o modelo já existe, é o anexo 6. O termo de anuência de grupos ou coletivos, no caso de você estar representando um grupo ou coletivo, os participantes têm que assinar um termo de anuência dizendo que aceitam que você seja o representante. Então, todo edital vem com os anexos que compõem o edital, eles fazem parte do edital. É muito importante que você tenha em mãos e leia todos eles, tá? Porque em algum momento você pode precisar usar, ou eles são de uso obrigatório. Aí eu tenho aqui alguns exemplos de anexos do edital da Aldir Blanc daqui de Lagoa Santa, onde foi aprovada a proposta dessa oficina. A ficha de inscrição, já veio o modelo pronto, então a gente tem aqui o anexo 1, é o formulário de inscrição. Tem a parte de identificação do candidato, com nome, endereço, CPF, CNPJ, telefone, e-mail. Se alguém fez a inscrição para mim, as informações dessa pessoa que fez a inscrição para mim e as informações sobre o projeto. Nesse caso, existia a possibilidade de você fazer a inscrição por vídeo. Então, gravar e editar um vídeo e colocar o link ali no formulário. Nome da proposta, o resumo. Nesse caso, o resumo permite 15 linhas. No outro vídeo eu falei para vocês que o resumo é sempre limitado a um número de caracteres ou de linhas, normalmente 5, 10, nesse caso são 15. E nesse resumo você tem que explicar a sua proposta, justificando por que você merece ganhar aquele prêmio, tudo em 15 linhas. Explicar como que a proposta atende aos critérios de análise, que eu acabei de dizer, né? Aqueles critérios de seleção. É importante que você tenha eles em mente. Aqui, por exemplo, eu tive que explicar como que a minha proposta de oficina, essa oficina, atendia aos critérios de análise que estão lá no edital da Aldir Blanc de Lagoa Santa.
Um modelo de prestação de contas simplificada, da Aldir Blanc também. Então aqui é um relatório de prestação de contas, é o que a gente vai preencher assim que chegar o período de prestação de contas. O número da minha inscrição, o meu nome, no caso do meu projeto de oficina, meu CPF, o nome da minha proposta, meu e-mail, e abaixo eu vou descrever como que foi a realização dessas oficinas e qual foi a importância da Lei Aldir Blanc para o meu trabalho durante a pandemia. Então vejam vocês que é um formulário bem específico desse edital da Aldir Blanc, da pandemia, do estado de calamidade. É um edital emergencial e eu tenho que relatar para eles, no final de tudo, como que essa lei, como que esse recurso me ajudou nesse período tão complicado que a gente está vivendo. Agora eu vou mostrar para vocês um edital do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, tá? Peguei algumas partes também para a gente passar aqui. Esse é o de 2019, do Fundo Estadual, é uma premiação de pessoa física de culturas populares. Então lá no título você já sabe se esse edital tem a ver com a sua carreira, com a sua proposta ou não. Pessoa física, cultura popular, premiação. Vamos lá. Aqui as disposições preliminares, fala para mim o que vai ser premiado, né, no caso desse edital. Então fala de valorização e fortalecimento da identidade, da história, da tradição, manifestações culturais da cultura popular tradicional, urbana, afro-brasileira. Ele me diz ali exatamente o que vai ser financiado com este edital. Qual que é a vigência, no caso desse, 2 anos. Aquele outro era até o final do ano, lembra do Aldir Blanc, até dia 31 de dezembro. Esse já tem vigência de 2 anos, que pode também ser prorrogado em situação excepcional. Vem uma lista de conceitos, que eu acho isso muito importante, porque já vai te ajudar a entender o que o edital espera de você, da sua ideia. Então ali tem conceito, o que é o proponente, o que é considerado proponente, o que é considerado promoção de cultura popular e tradicional. E vem uma lista de conceitos para você compreender melhor o edital. Aqui diz quem são os beneficiários, nesse caso pessoas físicas, que são responsáveis pela execução do projeto, né? E com todas aquelas características, fortalecimento de identidade, da história, da memória. A pessoa física que for premiada tem que comprovar a experiência de no mínimo 1 ano naquela área. Nesse caso, adolescentes de entre 14 e 18 anos poderiam participar desde que assistido pelos pais. Isso é uma informação que também vem no edital, se é só para maior de 18 anos, se menor de 18 anos pode participar ou não, e quando pode, de que maneira pode. E importantíssimo isso, tá? Se tiver alguém na sua equipe, na sua companhia de dança, de teatro, que for menor de idade, você tem que entender se o edital permite que essa pessoa participe ou não e como. Que tipo de documento tem que ser apresentado, tá tudo lá no edital. As áreas artístico-culturais contempladas, no caso dessa premiação de cultura popular, a gente tem artes cênicas, audiovisual, artes visuais e música. E aí dentro de cada uma vem explicando o que mais que pode ser considerado artes visuais, artes cênicas e audiovisual. Os limites de solicitação dos benefícios, então o teto desse edital é 25 mil, eram premiações de 25 mil, sujeito a recolhimento de impostos. Isso é importante também ter em mente. Vai premiar ou vai receber alguma verba pública, tem que saber que vai ter retenção de impostos, quais impostos vão ser retidos. A gente vai falar disso mais detalhadamente mais para frente. E aqui diz que caso o seu projeto esteja acima de 25 mil, você tem que comprovar que você é capaz de levantar os recursos que faltam para executar seu projeto. Então, de alguma maneira, você vai ter que mostrar para o avaliador que você consegue os recursos que faltam. Contrapartida obrigatória, então, como eu disse, a contrapartida normalmente já vem dizendo no edital como que ela tem que ser. Nesse caso, ela é não financeira, então ela precisa ser financeiramente mensurável, mas ela não é uma contrapartida financeira.
ela tem que ter no mínimo 10% do valor total do projeto. E aí eles dizem o que pode ser. Aqui eu peguei 3 exemplos. Execução do plano de mídia é uma contrapartida. Contrapartida em produtos relacionados à sua ação cultural, no caso dela gerar algum produto. Contrapartida em serviços, né? E aí aqui até fala oficina, workshop, palestra, seminário. E tem mais uma lista grande do que poderia ser a contrapartida. Obrigatório. O plano de mídia, que a gente também falou lá no primeiro vídeo sobre o esboço do projeto. Então aqui explica direitinho como que tem que ser o plano de mídia, como que tem que aplicar a logomarca, a chancela de patrocínio, como que tem que estar, como que deve ser citada. Tá tudo aqui na especificação do plano de mídia. E os anexos desse edital, do fundo. A gente tem aqui então, vocês veem que é um formulário que você já preenche direto nele e depois salva no formato indicado pelo edital. Ali fala, ó, após a assinatura digitaliza e insere na plataforma digital. Então, tá tudo explicado no edital e no próprio formulário. Nome do profissional, qual a função que ele vai desempenhar no projeto, qual que é a formação profissional dele. No caso, esse é um formulário de currículo da equipe principal. Cada pessoa que fizer parte da sua equipe, você tem que preencher um formulário desse, digitalizar e inserir na plataforma. Aqui é a planilha de equipe do projeto. Então, todas aquelas pessoas que você fez o currículo um por um naquele outro formulário, você vai listar aqui, colocar o CPF, a função e o último campo aqui é o de anuência, que a gente acabou de falar. Nesse caso, nesse edital, a anuência já vem na planilha de equipe. Então, todo mundo que você colocou na equipe vai dar ali a anuência de que realmente faz parte da equipe e que aceita participar do seu projeto caso ele seja aprovado. A gente tem aqui um formulário de capacitação, no caso de projetos que incluam oficinas. Aí tem ali o título da oficina, o nome do professor, a ementa da oficina, carga horária, número de alunos, perfil de alunos. Quando a gente fala de público-alvo e que tem que especificar, é importante. Nesse caso, você precisa dizer qual que é o perfil de alunos daquela oficina que você vai oferecer. Quais recursos didáticos você vai utilizar, qual que é a programação prevista, como que você vai democratizar e tornar a oficina acessível, a gente também falou no vídeo anterior, e qual que é o local de realização e mais algumas questões. Eu peguei uma parte aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos dar algumas dicas agora sobre editais. Importante. Alguns outros documentos que podem ser solicitados como obrigatórios dentro do edital. Por exemplo, carta de anuência, nota fiscal e recibo. É muito importante que você saiba, desde o início, como que você pode fazer os pagamentos dentro daquele edital. Que tipo de documento comprobatório é aceito. Caso não tenha especificado no edital, sempre há um canal tira dúvidas dentro do próprio edital indicado, ou um e-mail, ou um telefone, ou as duas coisas, para que você se organize lá com a sua equipe de que maneira esses pagamentos vão ser feitos e oriente também os seus prestadores de serviço, os seus fornecedores, que tipo de documento eles têm que emitir para você, tá? A carta de anuência, como eu disse, é no caso de você estar representando algum grupo, algum coletivo, que pode ser solicitado que essas pessoas assinem concordando que você as represente ou assinem concordando que vão fazer parte sim da sua equipe, caso você seja aprovado. E tem um outro modelo de carta de anuência também que é para espaços. Então vamos supor, o seu projeto vai ser realizado num centro cultural. Alguns editais pedem que você já tenha a carta de anuência daquele espaço que, caso aprovado, eles autorizam que você execute lá. Essas informações estão no edital, leitura atenta sempre. Atenção à aplicação das logomarcas e dos dizeres padrão, das chancelas, de patrocínio, de apresentação, depende do edital. É muito importante ficar de olho porque o seu material de divulgação vai ter que ser aprovado e você tem que pegar então o manual das logomarcas, todas as informações de como precisa ser feito, aplicar o seu material, enviar para aprovação para depois divulgar. E aí a gente volta um pouquinho lá no cronograma, lembram do cronograma?
dentro dele vocês têm que prever essa ida e volta de documentação, essas aprovações que são necessárias, para que não atrase a execução do seu projeto. Atentar para os tipos de comprovante de endereço que são solicitados e a data limite e a quantidade. Então tem que ver lá no edital, é só conta de água e luz? Pode ser água, luz, telefone? Se eu não tiver nenhuma dessas comprovações, qual outra que é aceita pelo edital? Quantas eu tenho que apresentar? Alguns editais pedem para você apresentar de até 2 anos que você reside naquela cidade ou naquela região. Algumas do ano anterior, algumas do ano atual. Algumas pedem mais de uma conta, mais de uma comprovação, então é importante ter isso em mente, porque é documentação obrigatória. E a gente viu lá que no caso de não enviar documentação obrigatória, eu sou inabilitada lá naquela fase. Ver se é possível fazer uma readequação do projeto, se isso é permitido pelo edital, se você precisar mudar alguma coisa, porque desde a fase da escrita, inscrição, aprovação, pode ser que aconteça alguma coisa, que aquela equipe que você estava planejando trabalhar não esteja mais disponível, enfim, várias coisas podem acontecer. Então é legal saber se aquele edital permite que você readeque a sua proposta e como que isso tem que ser feito, em qual prazo, em qual canal, se tem um formulário que eu preciso preencher que é padrão ou não, tá? Mais uma vez, caso isso não esteja explícito no edital, você pode tirar dúvida com os canais de comunicação. Manter contato com os responsáveis pelos editais, sempre pelos canais oficiais, pelo site, pela página no Instagram ou Facebook do canal oficial e principalmente pelos modos de comunicação que estão no edital, e-mail e telefone. São essas pessoas que vão saber te orientar de forma segura para você acertar sempre. E sempre se informar pelos canais oficiais também, porque pode aparecer alguma notícia em algum site que não esteja com as informações completas. Então o ideal é sempre voltar no site oficial, ou mandar um e-mail, ou dar uma olhada nas redes sociais oficiais daquela entidade, para saber o que está acontecendo com aquele edital em que você se inscreveu. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo vídeo da série de 4 vídeos da oficina de elaboração de projetos. Nós falamos sobre editais especificamente. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. O link para o próximo vídeo vai estar no card aqui e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!